Queremos agradecer a Regina Helena Couto Silva, economista com larga experiência no mercado financeiro, e agradecemos também ao economista José Marcos Boros, profissional com 20 anos de experiência adquirida nas principais instituições financeiras do país. Com essa ampla bagagem de conhecimento, temos ampla convicção que as apresentações serão de grande valia para a nossa situação que estamos passando nesse momento. Informamos que o Simproquim está preparando uma série de programas, fazendo a programação de uma série de apresentações, o intuito de fortalecer a empresa e superar os desafios difíceis nesse período transitório, e se prepararem para a retomada dos negócios. Espero que todos tenham um bom evento e vão consultando o nosso site, que a gente está colocando, vamos criar um espaço no nosso site, né, líderes? Colocando todos os programas que estão sendo todas as programações desses webinars que a gente está querendo fazer. Então, acompanhem, a gente vai divulgar de qualquer maneira para todos que estão se cadastrando a cada um dos webinars, para mandar os que vêm aí para frente. Eu passo a palavra agora para o nosso economista, outro economista, Vitor Inocêncio, que será o nosso... Oi, pessoal, bom dia. Será o nosso host de hoje. Olá, pessoal. Bom, obrigado, Renato. Obrigado a todos os participantes. Bom, continua deitado? Continuo deitado, porque eu uso um tripé. E aí, como eu estou com o tripé usando o celular e ao mesmo tempo o computador, eu não consigo manter ele na vertical. Bom, espero que vocês não se incomodem. Isso é uma inovação de apresentação. Vamos lá. Bom dia, nós do Simproquim agradecemos, né, principalmente a todos que estão participando dessa webinar e a todas as entidades apoiadoras que nos auxiliaram nesse processo. Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados, Abiclor, Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades, Abifina, Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes de Uso Doméstico e Profissional, Abipla, Associação Brasileira da Indústria Química, Abiquim, e ao Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, o Sindusfarma. Bom, a webinar de como manter e fortalecer a empresa durante a travessia será apresentada pelos economistas Regina Helena Couto Silva e José Marcos Buoro. Vou apresentar as ações que as empresas podem adotar para superar o atual momento de retração econômica e se prepararem para o pós-crise. Fazendo as apresentações, né? Regina Helena Couto Silva é formada pela Universidade Brás Cubas, tem 27 anos de experiência no mercado financeiro, atuou na Serasa, no Banco BBV e como economista sênior coordenou a área setorial do Bradesco. É fundadora da RH Souto Consultoria e realiza estudos de mercado e assessora a empresa na reestruturação financeira, na captação de recursos para financiamento de projetos e nos processos de fusões e aquisições, buscando sempre o crescimento sustentável com ganhos de longo prazo. José Marcos Buoro é formado pela Universidade Mackenzie, com especialização em Banking, pela Fundação Getúlio Vargas, e Finanças pela New York University. Tem 20 anos de experiência, adquiridos nas principais instituições financeiras do Brasil, como Votorantim Holding, Grupo Silvio Santos, ministra cursos sobre economia e mercado financeiro, é fundador da Profit Capital e realiza diversas operações na área de financiamento de projetos de longo prazo. É turnaround na área financeira e reestruturação das áreas de crédito, sempre voltadas à expansão e segurança dos negócios dos clientes. Bom, eu sou o Vitor Inocêncio, economista do Simproquim, e vou conduzir o webinar. O Simproquim Forte Atuante está há mais de 85 anos trabalhando de forma ética, responsável e transparente para elevar a competitividade da indústria química do estado de São Paulo, desenvolvendo atividades que agregam valor às associadas e estimulam o crescimento da economia brasileira e o desenvolvimento social.
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que todos estejam bem, com saúde. O objetivo nesse momento é a gente falar sobre o cenário econômico, o cenário de retomada, e eu dividi o cenário em dois momentos, né? Primeiro, esse que nós estamos vivendo agora, que eu chamo de o olho do furacão, é uma crise sem precedentes que nós estamos vivendo. Vitor, você consegue compartilhar os slides? Sim, vou Tá. colocar. Tá. Bem, é um momento bastante conturbado, eu chamo isso de o olho do furacão. O Vitor vai mostrar um gráfico para vocês de produção industrial, em que a gente pode perceber o tombo que a produção da indústria no Brasil registrou durante esse período de Covid, foi o pior da história. A gente não consegue comparar isso nem com a greve dos caminhoneiros, nem com a crise financeira de 2008, porque realmente foi uma crise bastante aguda. Vitor, pode passar, acho que são os 2 slides para frente. Mais um. Aí. Tá. Então, a produção, mais um. Aí. Então, a produção da indústria levou um tombo, né? Então, esse gráfico, ele reflete bem o que foi esse momento de... O que é esse momento de crise que a gente está vivendo. Tá? Pode passar, Vitor. Mas a boa notícia é que essa crise ela está sendo comparada com a crise de 2008 no sentido de que é uma recessão profunda, porém é uma recessão rápida, que ela tem uma recuperação aí de 2 a 3 trimestres, tá? Então, o que se espera já que os últimos meses desse ano a gente já tenha saído da recessão. Mas o que eu chamo a atenção é que o que é importante olhar na dinâmica de recuperação da economia é a dinâmica setorial, porque nós vamos ver alguns setores que vão se recuperar de uma forma mais rápida, deixando a recessão praticamente para trás, e alguns outros setores que aí vão demorar de 2 a 3 anos para ter uma recuperação, tá? Mas a notícia boa é que é uma crise rápida. Pode passar, Vitor. E já pensando no cenário de retomada, no cenário econômico pós-Covid, pode passar. O que se espera? Alguns meses atrás, a expectativa de algumas casas que esperavam uma queda até de 10% do PIB para esse ano. Mas de lá para cá, a gente foi vendo uma retomada de uma forma bastante gradual, os ânimos foram se melhorando e hoje a maioria das casas esperam uma queda de PIB em torno de 5%. Até o próprio Boletim Focus, que já chegou a ter quase 7% de queda de PIB, está agora com 5,5%, em torno disso. Tá? Então, é um ano de recessão, com uma recuperação que vem aí para o ano que vem, um crescimento de PIB em torno de 3,5%, e o Brasil deve manter uma média de crescimento mais ou menos aí de 3% nos próximos anos, considerando já um cenário de que a gente tem, a partir do ano que vem, algumas reformas que já estão em pauta, e também concessões e privatizações já nesse cenário. Tá? Pode passar, Vitor. Selic, esse ano encerra em torno de 2%, e a partir do ano que vem ela deve ter uma retomada gradual, não aqueles níveis que nós vimos no pré-crise, mas ficar numa faixa de 3% a 5% nos anos seguintes, justamente por conta da retomada da inflação. Então, a retomada da economia eleva a inflação, o Banco Central também eleva a Selic para controlar a inflação. Mas esse ano deve ficar ainda bastante baixo, justamente para incentivar a retomada da economia. Pode passar, Vitor. Um outro indicador, o dólar, bastante relevante para nós, ele vem se mostrando de uma forma bastante volátil. No período mais crítico da pandemia, chegou a bater quase 6, hoje está em torno, está girando aí entre 5,5, 5,25, 5,5, mas é mais ou menos nesse patamar que deve fechar o ano. Mas por que o dólar não dá para baixar um pouco mais, ir para 4,50, 4,60? Porque a gente tem uma preocupação muito grande com as contas públicas, né? Hoje, o principal fator que está segurando o dólar para vir mais para baixo são as contas públicas, por isso que a expectativa é ficar nesse nível nos próximos anos até que se resolva. Tá? Pode passar, Vitor. E como eu comentei, nós temos já um momento
a gente já consegue vislumbrar uma recuperação da economia, embora ela virá de uma forma bastante gradual e virá de uma forma bastante disseminada entre os setores. Então, eu não vou ter tempo aqui para a gente abrir todos os setores, mas eu vou citar alguns, até porque esse material depois o Vitor vai poder disponibilizar para vocês. Só para citar alguns dessa recuperação, setores que foram muito favorecidos durante a crise e continuam bem depois. Eu vou dizer aqui, por exemplo, o setor de supermercados, né, acho que isso é muito claro, é o que está aqui em verde. Depois, os setores afetados, em azul, são setores que sofreram também na crise, mas que têm uma recuperação um pouco mais rápida. Então, eu vou chamar atenção aqui para os bens duráveis e não duráveis, porque a população ficou com o consumo reprimido, então, de calçados, confecções, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, então, são demandas que retomam um pouquinho mais rápido, né? Já aqueles setores que foram afetados durante a crise, mas têm uma recuperação moderada, eu diria aí de 1 a 2 anos, eu vou destacar aqui alguns, por exemplo, o setor automotivo, porque depende muito de crédito e é muito afetado pelo desemprego mais elevado, pela confiança do consumidor, então esse ainda demora um pouco. E claramente todo o setor de lazer e alimentação fora de casa, até porque existe um efeito memória na população, que as pessoas pode sair de casa? Pode, mas eu ainda tenho medo. Então, acaba afetando esses setores, tá? E, por fim, são os setores em vermelho, setores afetados de uma forma bastante rígida e que tem uma recuperação mais lenta. E aí, eu diria acima de 2 anos. Eu vou destacar aqui todo o segmento de hotelaria, lazer, turismo, cinemas, teatros, transporte aéreo, afetado não só pelo turismo, mas também pelo turismo corporativo, né? Então, as empresas, elas estão buscando mais reduzir custo e fazer reuniões online, então isso reduz bastante as viagens, tá? Essa é a matriz de recuperação setorial, que eu acho que é bastante importante a gente olhar para ela nos próximos meses, tá? Pode passar, Vitor. E pensando já quais são as sequelas que essa crise vai deixar? Claramente, o desemprego ele ainda vai demorar um pouco para retornar aos níveis abaixo de 10%. As empresas vão sair dessa crise mais endividadas, os governos também, e o consumo, embora ele retome gradualmente, ele ainda continua reduzido se comparado ao pré-crise. Mas, pode passar, Vitor. Mas a crise também deixa legados, né, que são pontos positivos que a gente deve utilizar isso para as nossas empresas. Um é o avanço da tecnologia, isso foi bem claro durante o período de pandemia, novos modelos de mercado de trabalho, e as empresas internamente também adotando modelos de gestão, mais velocidade na decisão, um olhar mais atencioso para o compliance e para o planejamento de longo prazo. Tá? Pode passar, Vitor. E, por fim, as empresas começam a dar prioridades para outras coisas que talvez não olhassem antes da crise. Essa busca por eficiência operacional, né, para enfrentar uma crise, a gente precisa estar bem preparado internamente. Então, isso é um olhar novo nas empresas. Diversificar os negócios, né, buscar ganho de produtividade e aplicar uma criatividade inovadora nos negócios, empreendedora, ou seja, todo mundo teve que se reinventar de uma forma rápida, né? Isso acho que eu poderia até dizer também que é um legado positivo que a crise está deixando aqui para nós, tá? Bem, era isso que eu tinha que falar, de forma bastante resumida. A gente acredita já num cenário de retomada, mas ele virá de uma forma bastante gradual e com uma dinâmica setorial diferente, tá? Diferente entre os setores. Temos desafios ainda pela frente, mas também temos legados que acho que a gente deve aproveitá-los como aprendizado e aplicar no nosso dia a dia, na nossa empresa, tá? Eu vou passar a palavra, então, para o Marcos Buoro, que ele vai fazer uma parte bastante interessante, que acho que é bem relevante para as empresas nesse momento. Tá? Então, obrigado e um bom dia a todos. Olá, Marcos. Vamos lá? Vou abrir já a sua apresentação e, em seguida, você já pode começar. Tá bom. Está carregando.
Consegue visualizar a apresentação? Ainda não pegou para mim. Ok. Enquanto isso, um bom dia a todos. Parte da minha apresentação é o último slide da Regina. Explicar como pode fazer essa retomada. Pode mudar, por favor. E eu começo fazendo Vitor, se você puder ir para a segunda. Fazendo a seguinte pergunta. 2020 é um ano de virada ou um ano para ser esquecido? Muita gente vai falar que é um ano para ser esquecido, que foi complicado, mas você olhando, é um ano de muitas oportunidades, eu acho. Né? Porque se você ficar reclamando, você não vai mudar. E existe um conceito hoje muito importante, né? Que é o quê? É o conceito que as fintechs usam muito, pivotar. Mudar o seu conceito, repensar a sua empresa, repensar a forma como você enxerga o seu negócio. Né? Mas, para isso, você precisa ainda manter o seu nível de resiliência na operação. Né? E isso você precisa ter. Quem é empresário no Brasil sabe que resiliência é algo que é inerente à nossa capacidade. Eu acho que todos têm que ter essa capacidade de adaptação, de mudança, de reestrutura. E aí eu pergunto, como é que você está cuidando da sua empresa? Como é que você cuidou nesse período, quando fomos assolados por essa pandemia? Pode mudar, Vitor, por favor? Certo. Se você não fez uma atuação temporal, e, num primeiro momento, ações emergenciais, curto prazo, mas mantendo o foco de médio na reestruturação que você precisa fazer, e o objetivo final, que é a perpetuidade, que é o longo prazo, você pode estar enfrentando muita dificuldade nesse momento. O grande ponto que a gente fala é, você precisa saber para onde você está indo, como você vai ter que se adaptar. E principalmente nas ações emergenciais que você vai ter que tomar nesse momento, para manter a empresa, repensar o seu negócio. Repensar é a palavra de ordem nesse momento. Vitor, por favor. Eu coloco, para isso, um tripé, que eu chamo de tríade de ação. Você tem que ter eficiência interna, esse é o principal que você tem que buscar de alguma forma. Segundo, credibilidade na informação, eu vou detalhar isso, e como você se comunica com o mercado. Porque hoje você tem que estar aberto, você tem que estar nas plataformas, você tem que estar, o mercado online, ele existe, você tem que usar, Obrigado. Você tem que se adaptar a essa nova realidade. Esse é um dos legados que acaba fazendo. Por exemplo, muitas empresas estão com os funcionários em home office e mesmo assim não estão perdendo qualidade. É muito pelo contrário, algumas estão até tendo ganhos de eficiência. Então você tem que trabalhar esse tipo de gestão. No chão de fábrica, como você vai se adaptar às mudanças? O refeitório tem que estar aberto. Como é que você vai colocar esse refeitório? Como é que você vai ter essas mudanças? Escalonar o horário de almoço dos funcionários, para evitar a contaminação. Quer dizer, tem uma série de coisas, procedimentos, que você tinha que se adaptar, ações emergenciais, e você tinha que fazer essa modificação. Por favor, Vitor. E vamos falar de eficiência interna, que é o próximo slide. Travou? Está aparecendo para você o próximo slide? Não. Acho que ainda não carregou. Quando eu falo de eficiência interna, o primeiro ponto, né, que a gente tem que pensar é o nosso ciclo operacional. São os nossos prazos de
pagamento, recebimento e estocagem. Né, que não apareceu aqui, mas não sei se para você já apareceu, Vitor. Sim, já está carregado aqui para mim. Tá. Acredito que para a maioria também. Perfeito. Então, quando a gente fala de ciclo operacional... Não entrou. Não entrou? Será que tem que aguardar mais um pouco? Vou tentar retirar e incluir novamente a apresentação. Tá bom. Momento. Entrou agora. Sai. Pronto? Pronto, agora entrou. Perfeito. Ciclo operacional. Voltando. Falando prazo médio de pagamento, recebimento, estocagem. Prazos médios de recebimento. No momento de pandemia, você tem que priorizar o máximo que você puder o recebimento de venda à vista, para melhorar o teu caso. Ao mesmo tempo, você tem que olhar a sua capacidade de diminuição de prazos, mesmo com pagamentos ou geração de duplicatas para fazer isso, para fazer o caixa mais rápido, para você ter recurso para poder se manter dentro do período de pandemia. Em contrapartida, no prazo médio de pagamento aos seus fornecedores, é pedir desconto, pedir alongamento de prazo. É você fazer ter essa noção dessa jogada. Agora, eu entro muito dentro do estoque. Muitas empresas falam, não, meu produto mais eficiente é X. Beleza. Quanto tempo você demora para fazer uma venda? Né? Eu levo mais ou menos 200 dias. Tá, e o outro, que tem uma margem menor e tudo mais, quanto tempo? Eu levo 30. No momento de pandemia, você tem que priorizar, dentro de uma curva ABC de rentabilidade, aqueles que você tem mais rapidez para converter isso em caixa. Quanto que você consegue girar esse estoque? Porque você está empatando dinheiro num produto que pode demorar muito tempo para você retornar. Ou de custos agregados muito altos, né? Que podem estar sendo impactados, entendeu? Então, eu acho que o ponto é você equacionar esta visão do seu ciclo operacional para trazer retornos mais ágeis de forma ao seu caixa. Tá? Quando eu falo de fatores de produção, eu penso nas linhas de produtos. Aí entra exatamente com o ciclo operacional. Quais são os mais rentáveis? Quais os que deixam mais, como é que eu vou dizer, mais rentabilidade, são mais rápidos de retorno? Isso você tem que priorizar. Isso é o foco que as empresas, hoje, nesse momento, elas têm que estar buscando. Quanto mais próximos elas estiverem da realidade, do giro, trazendo recursos, porque vamos pensar, o grande determinante de você estar num momento de crise é a manutenção do seu caixa. Aquela frase, cash is king, ela permanece e muito mais forte nesse momento. Você tem que dar um jeito de trazer isso para dentro da sua realidade. Por exemplo, unidades deficitárias. Devo continuá-las? É o momento de você repensar. Às vezes é importante aproveitar, dentro daquele conceito de você repensar, pivotar a empresa, talvez seja a hora de você fechar uma unidade deficitária, focalizando realmente naquelas que estão mais próximas para você. Esse é um grande legado que você tem que ter e que a Covid nos ensinou. É ser mais ágeis nesse sentido, no repensar.
Estrutura de custo. Primeira coisa que todo mundo fala. Demite. Vamos cortar funcionário. Mas esquece de tirar os investimentos. Esquece de parar despesa de viagem, o que foi muito bom agora, porque então, como deu aquele momento, despesas de marketing, você precisa ter muito bem as que vão dar eficiência, você tem que priorizar aquelas que te deixam mais margem, para você poder fazer uma campanha. Outra coisa que você pode olhar, produtos que demoram muito para você girar, por que você não faz uma promoção? Para fazer girar esse estoque, para repor aquele dinheiro que você pôs na linha de produção. É uma alternativa. Salários, né, que eu estou falando. Muitas empresas devem ter aproveitado as oportunidades que o mercado deixou para colocar os salários, né, nas suas atividades. Agora, que não pode, e isso é uma coisa que jamais deixar o funcionário insatisfeito. Não pagar salário é um problema. Você tem que repensar em quantas pessoas são eficientes. Nesse momento, quando você fala de salário, sim, talvez fazer uma redução do seu quadro, mas fazer uma redução eficiente daquelas pessoas chaves, manutenção delas, mas os inchaços que todas as empresas têm, realmente você fazer. Eu diria que até esses 4, basicamente, é o quê? São olhar os ralos que existem dentro das empresas. Aquele ladrão que fica roubando água da caixa d'água. No caso, está roubando toda a operação, todo o caixa da empresa, pondo a empresa em dificuldade. Você tem que estancar todas as formas de perdas possíveis. Investimentos. Se você fizer um investimento hoje que demore mais 4 a 7 meses para te dar retorno, não é a hora de você fazer. Se você já vinha fazendo investimento, já estava num processo, fazer o quê? Continuar. Mas novos investimentos não é a hora de se fazer. Impostos. Esse eu acho que é um ponto até nevrálgico. Mas eu já começo no discurso falando, imposto é para ser pago. Ele existe e é para ser pago. Mas você pode ter alternativas, você não precisa pagá-lo à vista. Você pode ver esquema de parcelamento, que no primeiro momento você fala, poxa, mas é caro. Mas a manutenção do teu caixa pode ser vantajosa. E você tem ainda alternativas, como você pode ver com o seu contador. Estuda-se hoje também, está no Congresso, um novo refis, o refis do Covid. Pode ser que saia, pode ser que não, vai tudo depender dos movimentos do Congresso e do Senado para isso avançar. Existe o estudo, existe, mas você não pode esperar isso. Promover o parcelamento talvez seja uma forma mais interessante. E também buscar recursos que estão dentro do teu caixa com base em impostos. Porque existem impostos que você pode ter pago e existe algum critério de compensação que você pode atuar. Então, isso é um trabalho que também pode ser feito para você olhar se existe essa possibilidade, se existe esse recurso disponível e fazer compensações administrativas. Não estou falando de questionamentos judiciais, mas sim de ações de compensação que podem ser, que existam. Mas isso você só vai saber se você fizer uma análise sobre essa estrutura. Perfeito? Vitor, próximo. Credibilidade na informação. Quando eu falo de números confiáveis em relatórios de gestão, muitos dos relatórios de gestão são feitos em planilha Excel.
E onde vai, não gostei desse resultado, preciso mostrar para o meu conselho uma coisa melhor. Vai lá e altera manualmente. O mesmo até um número que é tirado do sistema. Né? Eu quero mostrar um número bom, mostrar uma rentabilidade, ou o número é o retrato do que você produziu, do que você fez. E isso eu acho importante. Por isso que a gente fala números confiáveis em relatórios de gestão. Sistemas de gestão e controles que sejam eficientes. Né? Quando eu coloco contabilizados e passivo de checagem, ou seja, auditoria, por que eu coloco auditoria como um ponto importante? Porque lá na frente eu vou estar falando sobre captação de recursos. E isso é um legado, é uma necessidade, você ter números eficientes, números que possam ser confrontados. Ações que precisam ser realizadas para que te gere confiança, para que gere credibilidade nesses números. Né? E ao longo da pandemia, a gente tem visto muita situação no sentido assim, o Covid me atrapalhou. Sim, mas você já vinha apresentando ineficiência operacional pelo menos há 3 anos. O Covid é de 2020. É de agora. Quer dizer, você já vinha apresentando eficiência. Então, você não pode usar o Covid. O Covid simplesmente ele veio para mostrar o quê? A sua ineficiência, se ela existir. Se ela efetivamente te pôs numa situação. Todos foram afetados. Todos, sem exceção. Todos os setores. A Regina mostrou os quadros dos últimos que vão levar até 2 anos para se recuperar. Isso não foi só aqui no Brasil, foi no mundo. Chacoalhou. Agora, se você vinha de um processo eficiente e foi afetado agora, é uma situação. Se você já vinha com ineficiência ao longo dos anos, isso acabou afetando e afeta e acabou mostrando a sua fragilidade. E essa é a explicação que você precisa ter. O que aconteceu no passado? Quais foram os resultados? Quais foram as estratégias que você tomou? Quais as que deram certo? Quais as que deixaram? Porque você vai precisar acessar o mercado de crédito. A pessoa que vai conversar com você, ela vai receber, no mínimo, umas 10 empresas do seu setor. Ou então já são analistas setoriais que estariam cuidando. Ele conhece tão bem o setor quanto você. Então, ele sabe da tua explicação. Então, você precisa ter explicações consistentes sobre a tua atividade. E aí entra o slide anterior. Conhecer e repensar a tua atividade. Conhecer o que você está fazendo. Vocês conhecem melhor do que ninguém o que vocês fizeram. Mas, muitas vezes, você não para repensar. Será que o que eu estou fazendo é o melhor? Será que o que eu estou agindo é o que o mercado espera que eu faça? Ou eu estou sendo eficiente? São esses questionamentos que você precisa ter. E, Vitor, a próxima. E a minha comunicação com o mercado. Porque, olha só, esse slide, eu falo assim, quanto vale o seu negócio? Seus números comprovam esse valor? Porque o que eu falo? Muita gente fala assim, eu acho melhor eu vender minha empresa. Quanto você quer pela tua empresa? 60, 100, 200, 2 bi. Como você chegou nesse número? Você comprova esse número? Você tem eficiência? Eu pego o meu faturamento de 2019, multiplico por 3, cheguei no valor. Beleza. Só que não é assim. Quanto que você deixa de margem? Eu tenho prejuízo operacional. Então, é uma outra forma de avaliar. Não é? E quando você vem para o mercado e começa a falar, eu quero tanto, você não tem um estudo, não tem uma viabilidade, você só deprecia o que você está fazendo, o que você tem. Então, eu acho que isso é muito importante. Você ter números que possam ser confrontados, que possam ser avaliados.
E tem um outro fator, que é aquele item lá atrás que eu falei da parte de impostos. Se você tem um número corretamente, ele pode ser um fator determinante de sucesso ou de fracasso numa venda de uma empresa. Se você tiver muito crédito e não tiver conhecimento, você pode, eu chamo de fracasso, porque você pode perder uma oportunidade de majorar o valor da sua empresa. Mas se você tiver débitos que você está colocando, de repente você está sendo impactado novamente, porque a pessoa vira e fala, ah, não, você tem muita dívida, o preço que você falou que vale 100, eu pago 30. Só que só isso, é só se você só vai saber uma análise fria do que você tem, das condições que você pode fazer. E aí entra na parte da credibilidade dos seus números, o quanto você consegue comprovar. E aí, Vitor, próximo que eu falo de como você lida com seus stakeholders. O mercado te conhece? Ele sabe quem é você? Como é que você lida com o mercado financeiro, em geral? Parte de impostos. Ah, mas eu estou localizado numa cidade do interior, não importa. É como você lida. O mercado hoje, eu acho que você tem uma série de coisas que podem te ajudar. É você se expor para o mercado. Como você lida com seus fornecedores, como você lida com seus clientes internos e externos, como é que a sua relação com os acionistas, com o conselho de administração, como é que você vai para o mercado, o que é apresentado. Por exemplo, muito aqui, eu vou falar, kit banco, todo mundo fala, o balanço é a última alteração do contrato social, documentação dos diretores, acionistas. Perfeito. Você fez um relatório da sua atividade, do quanto que você produz, e como mais ou menos um relatório de administração, encabeçando esse kit, para você mostrar, para você falar para o mercado, olha, o analista de crédito, você vai avaliar a minha situação, mas dá uma olhada no que foi meu desempenho, explicando os números que você tem. São muitas eficiências que você precisa buscar e precisa estar ciente disso. E eu acho que a forma como você vem para esse mercado, como você se coloca, é um fator de diferencial. É um fator que você pode gerar credibilidade nas suas informações. Puxa, tivemos um problema assim, foi sanado desta forma, estamos agindo desse modo. E você comprova com consistência. À medida que você vai gerando essa credibilidade, o próprio mercado financeiro vai falar, não, essa empresa ela tem deficiências nisso, ou mas ela tem este ponto forte. Poxa, a gestão dela é uma gestão organizada, é uma gestão profissional, é uma gestão que pensa na continuidade da empresa. Eu acho que esse é o grande fator. É pensar sempre no fator continuidade da empresa. Eu acho que esse é o ponto. E vocês têm que estar cientes dentro da apresentação. Vitor, por favor. Muita gente fala, poxa, eu preciso de um sócio. É verdade. Às vezes é uma forma de você crescer. Tem muitos fundos aí, muitos investidores que querem fazer querem um investimento, que é um investidor estratégico. Né? E eu acho que isso, mas você só consegue ter esse investidor se você tem uma boa comunicação com ele, se você tem uma questão que eu chamo de governança corporativa. Se você conseguir implantar isso, falar, olha, eu tenho um sistema de gestão, eu tenho um sistema
onde eu consigo, eu tenho uma assembleia, mesmo que informal, você não precisa respeitar, você pode ser uma limitada, mas você tem gestão, eu tenho compliance, como eu avalio o meu cliente, como eu avalio, eu tenho toda uma estrutura que dá segurança que aqueles números que estão sendo apresentados são confiáveis. E aí você fala, quero crescer, ótimo. Você acaba sendo o alvo de interesse do investidor. E isso eu acho que é importante. Mas também tem que lembrar o seguinte, a vinda de um investidor, de um sócio, é como uma relação de casamento. Você precisa ter um sócio com quem você se identifica. Que você tenha, não num momento de oportunidade, vou aqui agora que eu estou precisando, depois lá na frente ele sai. Pode até acontecer, mas você precisa ter alguém que você se identifique, que compactue das suas previsões. E aí entra naquele conceito que eu falei lá atrás. Onde eu quero chegar? Qual o tamanho que eu quero ter? Qual o objetivo da minha empresa? Por isso que você tem que pensar o tempo todo dentro desse conceito. Por favor, Vitor. A Regina falou, na apresentação dela, o mercado financeiro vai ser um dos primeiros a sair. Vai ser num prazo aí já no início de 2021. Por quê? Porque eles já fizeram as provisões das perdas. Todos os bancos já foram pesados. Só que encerra esse mês, caso não haja prorrogação, que fique bem claro, o efeito da prorrogação dos créditos, da não cobrança, não registro do Serasa, encerra agora em setembro. Se não houver prorrogação, o que nós vamos ver é muita empresa em dificuldade. Tem dinheiro? Tem. Mas os bancos emprestaram? Muito pouco. Quem supriu esse mercado, ou tentou suprir, foram, vamos chamar assim, os investidores alternativos, os FDICs, os investidores de private equity, porque houve pouca movimentação, principalmente para o setor de pequena e média empresa. Eles não vieram. Por quê? Porque são as empresas que mais vão sentir essa dificuldade. São as que estão menos aparelhadas para poder, num processo de retomada. São as que menos têm governança, as que menos têm uma estrutura forte de capital. E são as mais sensíveis, é lógico. No meio da pandemia, haviam previsões de recordes de pedidos de recuperação judicial. Aí o que acontece? Você olha para o mercado de crédito e ele fala, você vai ter recuperação judicial, para que eu vou entrar agora? Vamos esperar ter essas recuperações, mas entra aquele conceito, né? E aí entra uma coisa que o banco não gosta, surpresa. Por isso que eu falo, como é que está a sua comunicação com o mercado? Você ser surpreendido que você não vai receber a sua dívida, te coloca numa posição de fragilidade perante o seu credor. Né? Por isso você fala assim, para que eu serei parceiro da empresa? E eu estou aqui repensando, puxa, como ajudar? Tem forma? Lógico que tem. Mas você precisa fazer um dever de casa antes. Que foi aquilo que eu falei. Se estruturar em termos de informação, se estruturar em termos de comunicação. Esse que eu acho que é o mais importante. Vitor?
muita gente fala que, quero abrir meu capital, quero fazer uma emissão de debêntures, quero fazer uma emissão de ações. É a próxima, Vitor. É outra. É acessar o mercado de crédito, o mercado de capitais. Aí eu vou ter que dar uma informação para vocês. Empresas que já têm governança, que já têm estrutura, que já têm balanço auditado há muito tempo, no mínimo, 8 meses para fazer uma estruturação de uma operação dessa. Então, ou seja, uma empresa que já tem todos esses pré-requisitos e queira buscar recurso no mercado, tem que iniciar hoje, para quem sabe, em maio, junho do ano que vem, esteja acessando. Porque não é rápido. Porque você tem buscar muitas alternativas de captação. E aí você tem que pegar mais essa alternativa. Então, você precisa, efetivamente, se preparar. Não é fácil. Agora, imagine uma empresa limitada que queira acessar esse mercado. Tem balanço auditado? Não. Vai precisar, pelo menos, 2 exercícios. Um primeiro, que é o que eles chamam de auditoria de pontos, que eles não emitem o parecer, onde eles fazem só considerações e pontos a melhorar, onde você tem 1 ano para fazer isso, e depois você vai ter o segundo exercício. Aí você recebe um parecer, que pode ser positivo ou não. Quando você faz isso, vocês já viram que já perderam 2 exercícios. Aí depois você tem que estruturar uma série de outros itens. Você pode até fazer isso ao longo do ano. Só que, ao final do segundo ano, é que você vai conseguir iniciar um processo. Então, acessar o mercado de capitais, você já tinha, só vai ser possível com as empresas que já estão, rapidamente, só as empresas que já possuem esses elementos. Senão, vai ser no mínimo de 2 a 4 anos para você se preparar para acessar o mercado de capitais, o que é muito longo. E isso é a grande dificuldade. Vitor? Fizemos tudo. Não conseguimos. Ainda resta 2 opções. Sobre esse item, eu só vou citar sobre recuperação judicial e extrajudicial, vou falar rapidamente, porque este assunto, se eu começar agora, a gente pode ir até 5 horas da tarde participando, praticamente uns 4 seminários juntos, porque é muita coisa, é muita legislação, é muita alteração, e aqui depende muito cada realidade. Mas, basicamente, você tem 2 formas, a recuperação judicial e a extrajudicial. O que as divergem? Os ritos. Na recuperação judicial, você tem uma série de elementos que você pode trabalhar. Você pode incluir todas as dívidas, até tributárias, trabalhistas, só que você tem que apresentar um plano, você tem um período de 60 dias. Esse plano, durante esse período, quando você ingressa com um período de recuperação, você não pode sofrer nenhum tipo de ação, de execução, de tomada de bens, eles te geram uma blindagem. Aí depois você tem a fase da discussão e aprovação, que aí é onde você vai negociar todas as condições do plano. E aí depois você tem a parte executória, que é você pôr o plano em ação. Depois que ele foi aprovado, todos os agentes aceitaram as condições que você tem, aí você vai ter um plano. A recuperação judicial ela tem uma característica, ela é cara,
tanto a judicial e a extrajudicial valem a pena a presença de um advogado nesse momento, porque são eles que têm, não é que vale, é necessário a presença, porque eles vão precisar fazer alguns acordos. Mas você está falando de extrajudicial, vocês vão ver que tem uma característica importante na extrajudicial, daí eu falar do advogado. Mas na judicial, você tem que falar o quê? Da característica da operação, você tem que negociar. Entra a figura de um administrador judicial, dependendo do tamanho da recuperação judicial, vamos chamar assim, ele vai ser o fiel junto ao juiz para a condução da recuperação. Então, você tem uma série de elementos que são caros. E a manutenção, ela é muito importante. Agora, a extrajudicial é você trabalhar com as suas dívidas, propor um acordo, e ela é menos onerosa. E ela tem uma vantagem. Você, diferente da recuperação judicial, que precisa de aprovação de 100%, com apenas 3/5 dos seus credores, você consegue implantá-la. Só que você, até a semana passada, quando houve uma alteração na legislação, você só tinha prazos de compensação de impostos, você até 84 meses, hoje já foram para 120 meses. Você não podia incluir assuntos trabalhistas, que hoje você pode, né? Mas tem muita coisa ainda que foi modificada em relação à anterior. E aí você tem uma situação que eu acho importante. Você homologar a recuperação extrajudicial junto a um juiz te garante de possíveis questionamentos ao final do acordo. Só que tem um detalhe. A partir do momento que você homologar a recuperação extrajudicial, ela tem que ser cumprida. Por isso que você precisa de um trabalho também de análise do teu fluxo de caixa, da sua capacidade de pagamento, das condições de como você vai levar a empresa. Tá? E o último slide. Existe um conceito que está sendo muito implantado hoje, né, que é com base à pandemia, ela criou, chamado VUCA. Traduzindo, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Ou seja, o mercado hoje está completamente complicado. E aí, o que você precisa ser? Ágil. Ágil na tomada das decisões. Ágil nas suas ações. Ágil na estrutura que você está tomando. Foco. Foco. Você não pode perder o foco do seu negócio. Você não pode ter desvios. Sabe aquela meta que você traçou? Você tem que ir para lá. Eu brinco que é o barco que você tem que ir e estar toda hora seguindo esse barco. Correções de vento, de rumo, mas você tem que seguir ao norte da bússola que você traçou. Você tem que ter foco na sua atividade e ser ágil. A sua capacidade de repensar, ser rápido e ter condições à mudança. De como você vai interar, como você vai agir dentro da sua estrutura de forma a estar cada vez mais ligado na movimentação do mercado, antecipando, sendo o primeiro, dentro do seu setor, da sua atividade, a ver tendência de mercado, a ver, oportunidades. Eu não acho que 2020 seja um ano para ser esquecido. É um ano de muito aprendizado para todos nós, onde nós tivemos que repensar,
tivemos que pensar o home office, que serviu para as empresas. Nenhuma delas parou. Tivemos que repensar canais de venda. Então, muita gente vendendo pela internet. Tivemos que repensar o canal, a nossa forma de distribuição. Haja vista a quantidade de iFoods e de outras empresas que entregam centros de distribuições. É repensar. Por exemplo, o pessoal fala do sistema de hotelaria, que sofreu. Hoje eles estão olhando, pensando, falando, não, vamos olhar as salas de reuniões, vamos transformar, gerar segurança. As fintechs, pensa no Zoom. Quem era o Zoom até antes da pandemia? O Teams. Quer dizer, tudo isso mudou. Então, quer dizer, você tem que ser ágil, você tem que repensar, você tem que ter foco. Gente, era isso que eu tinha para falar. Bom, obrigado, Marcos. Bom, neste momento, os palestrantes podem responder as dúvidas conforme combinamos, né, nos e-mails que nós encaminhamos e na apresentação, logo no início da webinar. Fiquem à vontade de encaminhá-las, como combinado, né, pelo chat, que eu vou lê-las para eles, e, se for o caso, eles já sanam essas dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Esse é o momento, temos 20 minutos para dúvidas. Aqui tem pessoas agradecendo, muito bom, Marcos, também agradeceram a palestra aqui pelo chat da Regina, gostaram muito também. Eu fui acompanhando, né, no percurso enquanto que vocês palestravam, Regina e Marcos, e fui dando like aqui para as pessoas, tá? Sou eu que estou respondendo a vocês. Bom, Vitor aqui do Simproquim. Parece que as pessoas gostaram bastante do conteúdo. Agora só faltam as dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever. O Renato quer falar, Vitor. Fica à vontade, ele é o chefe, é só falar. Chefe é chefe, né? No campeonato, ele perdeu o emprego, né? Eu perguntaria à Regina ou ao Marcos, uma coisa que não se fala muito, mas que eu acredito que vai ocorrer, são os custos com doenças mentais, problemas psicológicos, que vão restar dessa crise, né? Eu acho que o que vem depois, não diria que seria pior do que será pior do que o que está hoje, mas vai ser eu não sei se eu ouvi, foi piada que alguém me contou, mas diz que até o número de divórcios está crescendo muito. É bom para os advogados aí, né? Não para os economistas, né? Que está crescendo muito. Então, eu acho que junto com isso vem as doenças mentais, né, vamos dizer assim, que vai, pelo menos o governo não deve estar preparado para isso, mas vai ser um prejuízo para as empresas também. O que vocês acham disso? Quer falar, Regina? Falo. Realmente, a gente deve ter aí um incremento de casos de depressão, síndrome do pânico. Acho que já está acontecendo e isso vai continuar, né? Por outro lado, o que eu tenho visto também tem tido um incremento de terapias alternativas, né? Então, as pessoas têm buscado, por exemplo, fazer yoga, fazer musicoterapia, né? Aproveitar que estão em casa e fazer esse tipo de coisa. Eu vi outro dia uma reportagem falando sobre Spotify, que é um aplicativo de música, que teve um crescimento estrondoso agora durante a pandemia, e até foi falado o tipo de música que as pessoas estão buscando, música clássica, por exemplo, que é para trazer um bem-estar. Então, você tem razão, tem esse aumento, mas acho que as pessoas também estão buscando um pouco de tudo que é alternativo para esse momento que passa a ser doloroso, né, para todo mundo. Eu acho, aproveitando até o que a Regina falou,
foi um momento que expôs a fragilidade de todos, tanto empresas quanto pessoas físicas. As dificuldades. E lidar, isso realmente é um trabalho que as pessoas têm que... Por exemplo, você não pode sair, você não pode fazer uma caminhada, você não pode ir na praia. Que coisa pior, é você sentar na frente do mar, pegar um livro, poder ler, ficar ouvindo o barulho do mar. Você não pode fazer isso. Eu estou usando um exemplo muito simples. Né? Você não pode se reunir com os amigos. Então, você gera, sim, uma angústia. E ainda que aqui no Brasil nós não vivenciamos o lockdown completo, como outros países vivenciaram. E isso é muito problemático. Né? E realmente, do mesmo jeito que expôs as fragilidades das empresas, expôs as fragilidades até nas relações. O exemplo que você citou, do aumento do número de divórcios. Porque antes, vamos imaginar qual era a rotina. As pessoas acordavam às 6 horas da manhã, 7 horas saíam de casa, às 9 estavam no escritório, trabalhavam o dia inteiro, saía do escritório às 7 da noite, chegava em casa, 9 da noite, tomava o banho, pouco tempo se conversava, e aí você já dormia para iniciar o dia no dia seguinte. Hoje, você é o quê? Os que têm filho. Você é pai, você é professor, você é marido, esposa, e você convive com aquela pessoa que você só via 8 horas por dia. Então, realmente, se havia, do mesmo aquilo que eu falei das empresas, se haviam situações que não estavam claras anteriormente, antes do Covid, elas afloram. Então, é essa a grande dificuldade. Mas também é um aprendizado para você entender sobre a realidade hoje da empresa, das pessoas, você poder falar. Você fala muito claramente. Aí você percebe que aquela pessoa que você conviveu é o teu melhor amigo hoje, porque é aquela pessoa que você vai ter que estar junto, conversando. Assim, do mesmo jeito que existe esse lado do divórcio, há um lado também extremamente produtivo. Pais voltando a ser pais. Famílias sentando na mesa para conversar. O WhatsApp se deixando de lado para as pessoas poderem conversar. O convívio social. Né? Porque você não tem mais para onde ir. Então, o pai acaba sendo amigo, acaba sendo o companheiro, a esposa, a mesma coisa. Então, é um lado muito bom. É um aprendizado. Eu diria que a gente retrocedeu uns 50 anos nessa história, voltando ao que eram os nossos avós, os nossos pais. Era o jantar, o almoço, todos na mesa. É um aprendizado. Por outro lado, vamos ter uma tecnologia muito mais avançada, né? Porque Exatamente. o convívio familiar é o antigo e é o muito moderno sistema teu de informática, de módulos de viver, né? Quer dizer, você vai estar muito avançado nessa área. Agora, tem uma coisa que eu acho meio antagônica, né? Você disse da praia, você não poderia ir à praia. Eu e minha mulher, que nos acompanha aqui, depois vai cobrar de mim, temos uma casa no interior. E o que a gente tem notado um condomínio, são terrenos enormes, mas a gente tem notado o crescimento de residentes, quer dizer, de que eram residentes só no fim de semana, hoje estão vivendo nessas casas. Então, e por outro lado, no setor imobiliário, eu fico imaginando esses imóveis de escritório. O que esses caras vão fazer com o investimento que fizeram, uma vez que todo mundo vai estar em home office? O que vai acontecer? A gente tem uma ideia do qual é o futuro desse... Quem fez investimento e tem muitos prédios, né? Você anda pelo bairro de Moema, por exemplo, tem edifícios enormes, modernos,
que vai acontecer com esse setor? E, por outro lado, num condomínio onde a procura é muito grande, ou para alugar casas, ou para vender, porque tem gente mudando para o interior. Muita gente mesmo. Sim. Sim, por isso que eu acho que é importante, quando você olhar o setor imobiliário, olhar essa dinâmica interna do setor. Você vai ter aí um segmento imobiliário, né, o residencial, um pouco mais dinâmico, até porque taxa de juros baixas vão incentivar as vendas de imóveis novos, mas, por outro lado, o segmento corporativo, ele já não vinha bem já há uns 4, 5 anos, né? E agora levou uma paulada final. Então, vai ser um setor que vai demorar ainda para baixar esse nível de vacância, né? Porque as empresas, algumas até vão migrar para o interior, procurando um custo mais baixo, e outros vão adotar definitivamente o home office, ou pelo menos metade, 50% dos funcionários em home office, isso vai continuar afetando, sim, esse segmento corporativo. Eu não sei aí de quem está participando desse, mas ontem nós tivemos reunião de diretoria, eu ouvi uma empresa dizer que até o controlador de processo já está ficando em casa. Quer dizer, nós chegamos a uma sofisticação de que na área produtiva, porque na minha cabeça a área produtiva seria o último, ter um home office, o teleemprego, qualquer coisa parecida. Mas ontem eu fiquei abismado de saber que tem controlador de produção, o cara que controla a unidade produtiva, o processo produtivo de casa. Quer dizer, isso é uma coisa. O Isaac, que nos ouve aqui, vai lembrar dos anos 80, que isso era uma coisa inimaginável, sistemas pneumáticos. E hoje, você, por computador, você controla uma fábrica enorme. Quer dizer, isso é uma coisa, um avanço muito grande. Então, isso que o Marcos disse é super interessante. É meio antagônico você ter uma vida familiar muito melhor e, por outro lado, você ter um desenvolvimento tecnológico muito rápido, muito rápido. O Isaac Plesta fez uma pergunta. Fez uma pergunta aqui. O senhor quer falar alguma coisa, doutor Enio? Desculpe. Isso, eu só queria complementar em cima do que o Renato está falando, é que é o seguinte, ó, o futuro vai ser assim, ó, os meus amigos palestrantes podem me corroborar ou me contestar, que as empresas estarão praticamente todas automatizadas e terá na empresa um cachorro e um vigilante, ambos terceirizados. O vigilante para dar comida para o cachorro e o cachorro para não deixar o vigilante mexer nos botões da máquina, que são muito caras. Então, serão empresas sem empregados, sem com S, né? Zero empregado. Essa é a grande questão, que a tecnologia vai influenciar na questão da empregabilidade. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão aí. Bom, isso é fato, né? Não concordo 100%, porque acho que vai ter um pouco de funcionário ainda, mas as empresas vão ser cada vez mais tecnológicas. Eu quero um café? E nós vamos trabalhar cada vez mais com inteligência. Isso daí, se a gente pensar daqui a 30, 40 anos, é realmente muito... Hoje já está acontecendo. Nos próximos 30 já saiu para fazer entrega? Vai realmente assim ser muito mais forte essa tendência. Então, é o ser humano ficando realmente naquelas atividades mais voltadas para a inteligência. E tudo que puder ser automatizado, com certeza será. Mas eu chamo a atenção que os países mais pobres, esse processo é um pouco mais lento do que acontece nos países ricos, né? Porque a gente não tem renda suficiente para bancar toda essa tecnologia nas empresas, no comércio. Então, isso vem, mas acho que de uma forma um pouquinho mais lenta se a gente comparar com os países desenvolvidos. Perfeito, obrigado. Certo, vamos lá. O senhor Isaac Plesta elaborou uma questão, mas eu acho que ele prefere falar. O senhor quer falar alguma coisa? É só abrir o microfone, por favor.
Não, eu tenho duas colocações para fazer. Primeiro, agradecer muito Fica à vontade. ao Renato, amigo meu de 50 anos aí de trabalho nesse setor químico, né? E agora fico muito satisfeito em vê-lo, que ele está como diretor aí, executivo do Ciproquim. Eu sou o presidente do Siquis, no Rio de Janeiro. E somos amigos de longa data, né? 51 já. Boa Eu, ideia, né? É isso mesmo. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui assistindo essa live que vocês apresentaram. Aliás, já fiz uma colocação de que eu achei a apresentação extremamente didática. Isso é muito importante. Eu sei que tem muita coisa para ser debatido aí a respeito, mas eu queria fazer duas considerações. A primeira, em relação à observação, a observação que o advogado aí do Ciproquim falou, sobre a história do cachorro. Há 30 anos atrás, quando nós estávamos, na verdade, num processo grande de desenvolvimento tecnológico e as unidades industriais estavam cada vez mais automatizadas, eu tive a oportunidade de visitar uma grande empresa nos Estados Unidos e, na visita da sala de controle, onde era controlado todo o processo produtivo, todo feito através do computador, o presidente da companhia me falou: "Ô, Isaac, aqui na nossa empresa tem o controlador e um cachorro. Só que ele disse para mim que, naquela época, o cachorro é para fazer com que o controlador não mexesse em nada, porque tudo é automatizado. Quer dizer, nós estamos numa fase muito grande, na realidade de hoje, no desenvolvimento. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês, dentro da área que vocês apresentaram, é o seguinte: como é que o mercado vê uma empresa que está em recuperação judicial? Ela é produtora e vendedora, e ela, para poder continuar vendendo seus produtos, o mercado vai vê-la como uma empresa em recuperação. Isso afeta muito a comercialização? Por isso que houve alteração a semana passada. Isso aí. Nas condições para poder, sim. Um dos grandes erros que as empresas cometem na recuperação judicial é não se preparar para ela. E, assim, por isso que eu falei, aquela situação, muitas vezes os bancos são surpreendidos. Só que você esquece que você vai precisar dos bancos lá na frente. Então, tem alternativas, mas é um momento que você pode também usar a estrutura. Está em recuperação, beleza. Mas você ir criando um processo de crédito, você usar a estrutura, as garantias que você pode ofertar para poder avançar dentro da operação. E aí você vai mitigando essa dificuldade que existe. E isso realmente o mercado olha, vê com dificuldade, sim, mas o objetivo é exatamente esse, é dar uma mudada para poder facilitar a estrutura da empresa. Ok, obrigado. Ok, temos uma outra dúvida aqui, feita por Valmir Oliveira, que mandou o seguinte: Vocês veem a busca de dealers representantes como uma forma de... Assim, eu acho que foi como, né? Como vocês veem a busca de dealers representantes como forma de expandir o negócio? Mais detalhes, uma empresa deve criar a prospecção quais detalhes a empresa deve cuidar para a prospecção desses representantes? Obrigado. Aí é que está. Como você quer se aproximar com o dealer? Você quer se expor? Lembra que Bom dia a todos aí. Parabéns aí inicialmente pelo evento, a qualidade do evento. Quando eventualmente eu quero o meu negócio, né, eu ter uma expansão aí em termos de cobertura de mercado, muitas vezes as empresas adotam o approach de buscar empresas em determinadas regiões que possam estar assim bem próximas ao negócio que a gente faz. Eu trabalho numa empresa de instrumentação analítica, então a gente fornece para a indústria química, indústria farmacêutica,
todos os segmentos de mercado. Então, como vocês veem essa questão de, por exemplo, ao invés de eu buscar a contratação de mais funcionários, account managers, vendedores para poder expandir o negócio e a cobertura, eu buscar parceiros que já estão fixados em determinadas regiões e já tem um grupo de clientes. Quais seriam os cuidados aí que a gente deveria adotar quando eleger esse representante para a nossa marca? Não, eu acho que a forma como você está colocando, ela realmente é uma alternativa. Como eu te falei, dentro da estrutura de planejamento, é o caminho que você tem que seguir. Agora, os cuidados é o mesmo que você precisa ter se você estivesse adquirindo a companhia. Capacidade, perfeito. Como você conhece o mercado, o quanto que ele vai agregar. De repente, às vezes, o pessoal fala, vai me agregar 2% de incremento. Perfeito. Monetariamente. De repente, pode ser um caminhão de dinheiro. Ou, às vezes, não vai ser nada. Às vezes, o risco de exposição é muito maior. Né? E aí você tem que olhar situações que entraram, né, que vão estar se falando, por exemplo, LGPD. Como é que a empresa se porta com o tratamento dos dados? Porque você acaba sendo parceiro. Você entrando nessa posição de parceiro, você também acaba sendo, vamos dizer assim, correlato na operação. Você estaria junto. Quer dizer, é como se você fosse adquirir. Mas tá. A busca... é como se fosse uma filial nossa que estamos abrindo em outro lugar. Exatamente. Perfeito. Tá ótimo. Obrigado aí pela resposta. Imagina. Bom, Renato, gostaria de falar alguma coisa? Eu vi que o senhor levantou a mão. Não, eu abaixei de novo. Então tá bom. Bom, então é isso. Tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer compartilhar alguma experiência? Conversar com mais alguns dos palestrantes? O senhor quer fazer alguma consideração, senhor Renato? Não, quero agradecer aos palestrantes, né? Foi muito importante para nós aclarar um pouco essa situação, porque todos nós estamos preocupados com essa transitoriedade e o futuro das indústrias, né? A gente nota que algumas empresas têm mais facilidade, outras têm mais dificuldades. Mas, no fundo, pelas soluções que estão encontrando hoje, eu acredito que o resultado vai ser positivo. Tomara que seja isso mesmo. Vitor. Renato. Eu queria Renato, posso falar alguma coisa? Quero agradecer muito essa oportunidade que você deu para nós. Lá, Vitor. Eu queria agradecer muito essa oportunidade que você nos deu para a gente estar juntos hoje nessa live, conversando um pouco, e dizer para você da importância de nós, quer dizer, Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados que são importantes a nível do setor químico, como Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná, como exemplo, meramente como exemplo, para a gente se unir mais em relação a conseguirmos sair fortes dessa pandemia, porque está muito difícil para o nosso setor, você sabe disso, está muito complicado e a gente está vivendo aí momentos muito delicados, muito complexos, entendeu? E eu acho que a gente tem que estar unidos, todos nós unidos, de forma que eu estou participando desse teu live para exatamente colocar para você também essa oportunidade de nós estarmos sempre juntos. Um grande abraço, amigo. Isaac, não foge, não. Eu queria que o Vitor, assim que terminasse esse seminário, você deixasse eu e o Isaac, porque eu queria conversar um pouco com o Isaac. Então, na verdade, a sala vai precisar ser fechada mesmo, por conta da webinar.
Deixa eu finalizar aqui também. Posso dar a palavra? Claro, fica à vontade. Bom, primeiramente quero parabenizar aí os apresentadores que realmente trouxeram informações interessantes para que nós possamos usar na aplicação das nossas empresas e o sindicato realizar sua consultoria com mais eficiência e eficácia. Então, parabéns e muito obrigado aí pela aceitar o convite do Simproquim. E nós agradecemos também a presença dos demais participantes. E convidaria vocês todos, no dia 11/9, das 10 às 12, nós faremos um outro webinar que é Novos Paradigmas para as Relações de Trabalho pós-pandemia. Que aí nós vamos falar das relações com os sindicatos, o que está vindo por aí, porque nós teremos uma outra realidade, que, segundo as más ou boas línguas, o teletrabalho veio para ficar. E outro dia eu estava assistindo um webinar aí com o criador da XP, ele disse o seguinte, ó, a pandemia nos trouxe um presente, e esse presente é o teletrabalho. Eu tenho 3.000 empregados, e todos os 3.000 empregados irão trabalhar em teletrabalho, ou seja, ele não terá espaço físico mais na sua empresa. Isso é uma nova realidade que tem que ser enfrentada. Muito obrigado, e mais uma vez, parabéns a todos. Enio, eu queria aproveitar e convidar tanto a Regina como o Marcos a acompanhar o programa que nós estamos fazendo, que eu acho que pode agregar também muita coisa ao trabalho de vocês. Muito obrigado. São convidados permanentes. Muito obrigado, agradeço. Mais uma vez, muito obrigado pela apresentação. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Bom, então é isso. Essa foi mais um webinar promovida por nós, o Simproquim. Agradecemos a participação de todos, agradeço principalmente a Regina, Marcos, a todas as entidades apoiadoras e, mais uma vez, pela colaboração e parceria de todos. Bom, acessem nosso site, simproquim.org.br, nossas redes sociais, @Simproquim, no Instagram, no YouTube, Simproquim Vídeos e no Facebook, Simproquim. Essa webinar foi gravada e em breve será disponibilizada em nosso site e redes sociais. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos, um abraço. Eu agradeço. Um abraço. Obrigado, um abraço a todos.